E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Graça e paz, que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui de Nova Dimensão, distrito de Nova Mamoré, estado de Rondônia. Eu de cá, você de lá, ela tá aqui, ó, minhas mãos. Tá com a sua Bíblia aí? Lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho é a santa palavra de Deus, né? Bom, você sabe que se você não conhecer a palavra de Deus, é como se você estivesse no escuro. Por isso que o salmista vai colocar lâmpada para meus pés. Ela clareia onde eu vou pisar. Ela não vai permitir que eu me engane, né? Que eu entre em caminho errado, caminho tortuoso. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Né? Então, você conhecendo as palavras de Deus, você não cai nas artimanhas, não cai nas armadilhas do inimigo. Tá bom? Então, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos permitir que ela clareie a nossa vida, os nossos passos, o nosso dia a dia. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco, seja bem-vindo ao canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, ela que alimenta a página do Facebook e eu alimento aqui o YouTube, tá? Ó, o Facebook tá muito legal, todo dia tem mensagens lá de reflexão, viu? Muita coisa legal, muita coisa boa para a gente estudar também na página do Facebook. E siga também o nosso Instagram, ouça a nossa rádio no www.falandodecristonaestrada.com. Vamos orar? Para Deus nos ajudar aqui mais uma vez no estudo, ore por mim, eu estarei orando por vocês também, tá bom? Querido Deus, amado Pai, em sua presença pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Hoje iremos falar sobre os vencedores representados em Apocalipse. Inclua-nos, põe o nosso nome aí nessa lista, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, as pessoas têm falado dessa dificuldade de seguir a Cristo, né? Da dificuldade de ser um vencedor com Jesus Cristo. Aliás, quando a gente fala dos mandamentos de Deus, né, os 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra, entregue ali para Moisés, né? Ali ele estava só ratificando, né, porque a lei já existia, né? A lei, os mandamentos já existiam. Agora ele entrega ali para mostrar a eternidade, escrita pelo próprio dedo de Deus. 4 mandamentos que ensinam o homem a amar a Deus sobre todas as coisas, são os 4 primeiros, e os outros 6 ensinam o homem a amar o homem, né? A se amar, a se respeitar, a ter amor para com o outro. Né? 6 mandamentos são na outra tábua. E as 2 tábuas foram entregues a Moisés. Né? A gente vai ler tudo isso ali em Êxodo, Deuteronômio, sempre o pedido, né, para que eles gravassem, para colocassem na mente, para colocassem no coração, principalmente os princípios da lei deveriam estar no coração. Lembra da nova aliança, né, que é apresentada para a gente em Jeremias? Né? Ele falou, olha, Jeremias falando ali, ele vai dizer que haverá uma nova aliança. Né? E qual é essa nova aliança? Eu vou escrever no seu coração, né, a minha lei. E Ezequiel complementa dizendo que o Espírito também seria colocado no coração. Então a aliança é nova. Né? Por que nova? Jesus apresenta a nova aliança ali na hora da Santa Ceia. Né? Agora não é mais o sangue do animalzinho do cordeiro ali. Né? Agora é o próprio sangue de Cristo que tira o pecado do mundo. Mas a lei é a mesma. Né? Tanto a lei, né, lá no Antigo Testamento, e a lei escrita no coração, né, é a mesma. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem tudo a ver o que eu vou ler agora. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 14, verso 12, tá? Está escrito assim, ó. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Tá? O autor ele vai pegar essa versão da ARC de 1969, por quê? Porque nessa versão diz a fé de Jesus. Na minha Almeida atualizada diz a fé em Jesus. Antes de entrar no estudo, eu vou dizer que as duas estão corretas, tá bom? Agora pensa bem. Aqui está a paciência dos santos. E Apocalipse vai mostrar a lista desses vencedores em todas as épocas. Né? Apocalipse mostra as igrejas e cada igreja representa um período da história cristã. Nós estamos vivendo o último período.
Só que em todos os períodos há vencedores, tá bom? Então, no nosso período também, nós estamos vivendo agora, há vencedores. E eu disse, eu gostaria que o teu nome fosse incluso nessa lista de vencedores. Se você tivesse a certeza de estar, que a sua coroa, né, está preparada, que o próprio Cristo está te esperando nessa linha da chegada para te entregar o seu galardão, tá? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. E vou pegar outra versão anterior, e a fé em Jesus. Por que isso é importante? Porque muitas pessoas guardam os mandamentos de Deus, ok? Nós temos, por exemplo, no mundo árabe, né, muitas religiões que guardam os mandamentos de Deus, mas não têm a fé em Jesus. Não acredita que Jesus é o Messias, não acredita que Jesus é o Filho de Deus que viria, né, para cumprir, que o antitipo encontrasse o tipo, né? Então, eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, que é o enviado, que é o próprio Deus. Tá? Então, há muito, mas estou falando de muitas religiões. Tá? Há uma quantidade imensa, milhões de pessoas acreditam assim. Guardam os mandamentos de Deus, mas não acreditam em Jesus. Por um outro lado, aqui no Ocidente, tem muita gente, muitas denominações que são denominações cristãs, que acreditam em Jesus, que acredita que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado, que é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus, mas não guarda os mandamentos. Diz que os mandamentos foram abolidos na nova aliança, né? E Jeremias diz que não, que a lei é a mesma, a aliança é nova, né? E a lei é a mesma. E Jesus vai reforçar isso ainda. Ele fala, está escrito lá, né? Não matarás, mas só de você pensar você já matou. Ah, está escrito que você não deve adulterar, mas só de pensar você já fez, né? Então, e quando aquele jovem pergunta para ele qual o mestre, né? Qual é o grande mandamento e tal da lei, qual é o grande mandamento que Moisés escreveu, ele vai mandar ele lá para Deuteronômio capítulo 6, verso 5, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como você mesmo. Jesus usa, né, o Antigo Testamento. Aliás, a Bíblia de Jesus e dos apóstolos era o Antigo Testamento. Né? Não tinha ainda o Novo Testamento. Estava começando a escrever as cartas, estavam começando a ser enviadas, né? Mas não fazia parte ainda, né? Era o Antigo Testamento. Então, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. É necessário, irmãos, como eu já disse em outro estudo passado, a graça não nos liberta da responsabilidade de guardar os mandamentos. Ou seja, a graça, você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo. A graça nos alcança, nós somos salvos. Salvos para quê? Para continuar matando? Para continuar roubando? Continuar adulterando? Claro que não. Né? Então, a graça não nos liberta, tá bom? De observar, né? Guardar a lei de Deus. E a fé em Jesus. Nós devemos ter a fé que Jesus é o Messias, que é o Salvador, que é Deus, né? Agora, o autor pegou aqui essa versão de 1969, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, né? Parece igual, mas aqui é forte também, né? Essa é a representação do povo fiel de Deus nos últimos dias. No entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus, em qualquer época, foi por meio da fé de Jesus. Agora, o que significa a fé de Jesus, irmãos? Jesus teve tanta fé, que ele resistiu todas as tentações do inimigo, né? Jesus teve tanta fé que até no momento da cruz, quando ele fala, Pai, por que me abandonaste? Né? Ele se sente ali sozinho, ele continua com a sua missão. Então ele está falando dessa fé capaz de suportar tudo. Tudo. O autor continua dizendo, no entanto, a única maneira de guardarmos os mandamentos de Deus em qualquer época foi por meio da fé em Jesus. O texto não traz a expressão fé em Jesus, embora ela seja extremamente importante, mas a expressão a fé de Jesus, o que indica algo mais. Foi a fé que permitiu que Cristo vencesse as mais ferozes tentações de Satanás. A fé é um dom concedido aos crentes. Quando exercemos a fé que o Espírito Santo coloca em nosso coração, ele cresce. Vencemos não pela nossa força de vontade,
mas vencemos pelo poder do Cristo vivo que atua em nós. Vencemos não por causa de quem somos, mas por causa de quem Ele é. Podemos vencer porque Ele, Jesus, venceu. Podemos ser vitoriosos porque Ele foi vitorioso. Podemos triunfar sobre a tentação porque Ele triunfou sobre a tentação. Está vendo aí? Ele está dizendo da fé de Jesus, capaz de fazer todas essas coisas. Nós temos a mesma fé de Jesus, nós também somos capazes, né? Então, este é o resultado prático, ter a fé de Jesus. Eu quero ler um texto para a gente encerrar hoje, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, depois Hebreus 7, 25. Como podemos vencer e viver temendo a Deus e dando glória a Ele? Quer aprender aí como nós podemos vencer? Como podemos continuar temendo a Deus e dando glória a Ele? Né? Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16 diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, renteamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossa fraqueza, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? E Hebreus 7, 25 termina dizendo assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode salvar você, ele pode salvar a mim. Ele conhece a sua fraqueza, ele conhece a minha fraqueza, mas ele está dizendo, se você e eu tivermos a fé de Jesus, nós podemos sim guardar os mandamentos de Deus. Podemos. E devemos. Você talvez olha para você, eu olho para mim e falo, eu não consigo. Realmente, você está certinho, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo todos os dias. E isso tem sido a minha pregação. Como Paulo, eu sou fraco. E quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais erro, mais defeito eu vejo em mim. Eu disse isso hoje na igreja. Quando eu me aproximo de Jesus, é como se eu estivesse me olhando aqui no espelho, eu vou me aproximando e começo a ver os borrões do pecado. Mas não pode. Esses pecados que mancham a minha face, que mancham o meu caráter, que apaga a presença de Deus na minha vida, ou borra a presença de Deus na minha vida, tem que ser eliminado. Só quem pode te lavar e te deixar branco como a neve, lembra? Venha, fale comigo. Né? Ainda que seu pecado seja como carmesim, vai se tornar branco como a lã. Você e eu nós podemos ser essa pessoa branca, pura como a lã, santa. Tá? Quando conversamos, entregamos a Ele, né? Confessamos os nossos pecados, fazemos a conversão não é 90 graus, tá? É total, você vai aqui e volta, né? Volta para Cristo. Jesus venceu as artimanhas do diabo, enfrentou tentações confiando nas promessas de Deus, entregando sua vontade à vontade do Pai e dependendo do poder dele. Jesus era um homem de oração, né? Ele se colocava totalmente dependente do Espírito Santo e de Deus. Tem muito machão, né? E machona, se é que pode dizer assim, que acha que não precisa de Deus para vencer até os nossos próprios pecados, nossos próprios delitos, né? Confiando nele também podemos ser vitoriosos. Jesus é nosso tudo em tudo e as mensagens dos 3 anjos sobre ele. A mensagem do Apocalipse é de vitória, não de derrota. Não tenha medo do livro de Apocalipse. É uma mensagem de vitória. Fala de um povo que vence pela graça de Cristo e pelo poder de Deus. Amém. Eu perguntei no vídeo anterior, né? Você quer estar do lado do vencedor ou do perdedor? Né? O Apocalipse mostra Jesus, o guerreiro vencedor, né? E mostra o céu. O Apocalipse mostra, né, o nosso endereço, o céu. Fala da Nova Jerusalém, o que está nos reservado, viu? A palavra vencer aqui é usada 11 vezes no Apocalipse.
de diferente forma. Na visão das 7 igrejas, que representam a igreja cristã do primeiro século, até a nossa época, houve crentes em todas as gerações que venceram. Nós não estamos sozinhos nessa, não somos pretensiosos, né? Durante todas as épocas. No fim, o vencedor herdará todas as coisas. Apocalipse capítulo 2, verso 17. No fim, o vencedor, tá, herdará todas as coisas. Isso não é legalismo. É a vitória por meio de Jesus, cuja vida perfeita, de perfeita justiça, e somente essa vida justa é o que nos garante a vida eterna. É fé em ação. Vou até com a camiseta aqui, ó. Deixa eu levantar um pouquinho, ó. Viu aí? Fé em ação. É a graça milagrosa e transformadora que muda vidas. A fé em ação. Jesus, ele é a graça milagrosa, transformadora, que tem o poder de mudar a vida. Vida somata, que é capaz de mudar o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções. Novamente, nós estamos falando de cristocentrismo, né? Cristo como centro de todas as coisas. Quer ser um vencedor? Permita que ele trabalhe no seu coração. E quando eu falo no coração, eu estou falando de mente, onde você faz a tomada das suas decisões. Permita que ele trabalhe, que você possa ter o pensamento de Cristo, que você possa ser uma pessoa que pense nas coisas lá do alto. Permita que ele mexa também, né, nas suas emoções, suas razões, nos seus sentimentos. Né? Nós temos sentimentos ruins, né? Faz parte das nossas emoções. Às vezes amamos coisas erradas, às vezes gostamos de coisas erradas. Permita que Deus molde também. E o nosso corpo, como vestimos, como nos comportamos, como nos falamos, né? Permita, tá? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Aliás, ele é o Criador, né? Eu quero terminar hoje lembrando de um verso bem conhecido, né? Não se turbe o vosso coração. Se você crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria falado para vocês. Fique tranquilo, eu vou preparar lugar. E quando eu for, e quando eu preparar esse lugar, voltarei para levar você. Porque eu te amo, né? Para levar você, para que você esteja aonde eu estiver, para todo sempre. Amém. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo estudo.